Olá, bem-vindos à nossa terceira parte, que tem como subtópico o discurso mítico religioso dos poetas gregos. O que nós vamos falar agora? Dando resposta ao fundamento do conteúdo desse discurso que os poetas gregos tinham. Tá? O que é esse discurso mítico religioso? O discurso do poeta é o discurso de um indivíduo investido de autoridade divina. Então, os poetas gregos eram vistos como uma autoridade. Não vamos dizer assim como sacerdotes, mas como uma autoridade acima das outras, porque o seu discurso, né, ou aquilo que eles falavam, que eles apregoavam, era um investido, revestido de uma autoridade divina. E tal autoridade é incontestável, afinal, as revelações eram dadas pelos deuses. Né? E em Teogonia, ou A Origem dos Deuses, Hesíodo, um dos mais antigos poetas, cujas obras chegaram até nós, né, nos dias de hoje, dá um exemplo concreto dessa noção mítica da palavra como manifestação da verdade. Nós vamos aqui citar um trecho de um poema, não vamos dizer, podemos classificar como um poema, da sua obra, da Teogonia. E Teogonia significa, né, a origem dos deuses. Eles tentam explicar como os deuses surgiram. Né? Vejam bem, é uma linguagem meio diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. Diz assim, esse trecho. Um dia, as musas ensinaram a Hesíodo, pelo canto, quando ele pastoreava as ovelhas, no sopé do divino monte Hericon. Esta palavra primeiro disseram-me as deusas, musas olímpias, virgens de Zeus, porta Egide, pastores agrestes, vins infâmias e ventres só. Sabemos dizer muitas mentiras semelhantes aos fatos, e sabemos, se queremos, dar a ouvir revelações, ou alecreia, né? O que, primeiramente, o que seria a palavra, tá? Aletreia? É o vocábulo grego correspondente à palavra verdade na língua portuguesa. No entanto, nessa passagem de Hesíodo, a palavra aletheia não foi traduzida por verdade, mas por revelação. Mas por que isso? Tá? O motivo é muito simples. A aletheia de Hesíodo não é o que comumente entendemos por verdade. Segundo a narrativa do poeta, as musas, que são consideradas, né, que são deusas, consideradas filhas de Zeus e de Menemose, ou seja, memória, esse é Zeus, e essa seria a sua esposa, né, ou a mãe das musas, que dentro da mitologia seriam 9 musas, manifestavam-se aos poetas ostentando o privilégio de dar e ouvir revelações. Ou seja, dizer a verdade ocultada pelas mentiras semelhantes aos fatos. Justamente pelo fato de suas narrativas serem baseadas nas revelações das musas, é que os poetas não se consideravam inventores de suas histórias, pelo menos não se apresentavam como ficcionistas. Muito pelo contrário, eles se autoafirmavam portadores de revelações divinas. Mas o que dizem essas revelações? O conteúdo revelado correspondia aos acontecimentos referentes às origens do mundo, perdidos em um passado muito distante daqueles que estavam privados da revelação das musas. Observe como Hesíodo narrou as origens dos cosmos através desse poema aqui. Veja só como ele fala agora, tá? Em primeiro lugar, nasceu
caos. Em seguida, Gaia, que é terra, né? De amplo seio. Gaia primeiro pariu, igual a si mesmo, o céu constelado, para cercá-la toda ao redor. Pariu altas montanhas, belos abrigos das deusas, ninfas que moram nas montanhas frondosas, e pariu a infecunda planície impetuosa de ondas, o mar, sem o desejo, amor. Logo depois pariu do coito com Urano, ou seja, céu, o oceano de fundos redemoinhos. Então você vê que Zildo, ele tenta demonstrar a origem dos deuses e, com isso, tentando colocar, dar razão ou fundamento nos seus diálogos poéticos, porque o que estava por trás desse diálogo, ou dessa poesia, são verdades dadas pelos deuses, ok? Você começa a comparar com um pouco do cristianismo, e você vai entender que muitos dos fundamentos, alguns e muitos do fundamento do cristianismo são fundamentos baseados na filosofia. E não se esqueça que nós estamos começando a estudar pontos antes de Cristo. E não se esqueça que o cristianismo surgiu dentro do Império Romano, que o Império Romano absorveu toda a cultura grega. Com isso também a filosofia. Então você vai começar a ver alguns pontos que podemos ligar a filosofia, a cultura grega, tá? Com o cristianismo. E você, a partir daí, vai conseguir entender muitos dos pensamentos gregos e a influência que ele teve dentro do cristianismo. Ok? Vamos dar continuidade daqui a pouco com a nossa aula. Até lá!